com o programa Você Pode. Eliana, contando para nós aqui como que é o processo, Eliana, dessas pessoas que são usuários de droga, como eles passam por tudo isso até eles chegarem a se libertarem, porque a gente sabe que dá, né, Eliane? Sim, dá. O conhecimento da programação neurolinguística veio me trazendo experiências de perceber que pessoas podem fazer o impossível, né? Nós vemos pessoas que passaram por situações adversas, situações muito complicadas e saíram dessa situação. Porque souberam e aprenderam a como surgem esses comportamentos, né? Quando a gente fala de dependência química, nós estamos falando de uma ingestão de substância, né? Essa substância ela tem uma ação na mente, no cérebro, atinge algumas partes e produz os neurotransmissores, a dopamina, as substâncias que nos dão prazer, né? E elas também são produzidas quando a gente corre, se exercita, quando a gente está com os amigos em uma festa. E aí, só que nessa forma, de uma forma vem de fora, exógena, né? Nós não produzimos. Então, cria-se uma recompensa cerebral. E aí, gera dependência. E é muito importante a gente falar um pouco sobre essa questão da dependência, porque em muitas situações existem dependências que não têm a substância, né? Nós temos dependência emocional, pessoas que estão dependentes uma da outra, e isso gera diversos conflitos, né? Sofrimento, inclusive. Eu trouxe, né, pessoas aqui, né? Eu acho que muitas coisas, porque você falou que passou por tudo isso, né? E o processo é um processo longo. Longo, complicado, difícil. E eu me lembro que quando eu busquei ajuda, o principal é você dar continuidade ao seu tratamento na comunidade terapêutica. É bem difícil ficar longe de casa, meio de pessoas com uma história bem complicada, às vezes mais complicada que a sua. E quando você sai, aí o desafio começa. As pessoas vieram me oferecer, fazer propostas e decidir e escolher que você tem que romper, né? Primeiro você tem que ser honesto, ter uma abertura e ter o desejo de tentar. Honesto que eu preciso mudar hábitos, lugares, pessoas. Eu tive que mudar, mudei radicalmente minha vida. Se afastar, né? Rompi um relacionamento que era prejudicial, era contraproducente, não era legal. E comecei uma caminhada. E assim, graças a Deus, nunca mais recaí, nunca tive recaída. Mas eu decidi, eu entendi que a substância não me ajudaria, pioraria a situação. De alguém chegar, me oferecer e dizer, olha, cara, não dá para mim, não quero mais isso, não é mais para mim. E rompi. Agora, é difícil. E, assim, a solidão leva muita gente de volta para a substância. Você fica sozinho. Quando você adoece biopsicossocial, você adoece fisicamente, a parte fisiológica, você adoece emocionalmente, você acostuma com a sensação, e socialmente, você só consegue andar com quem usa. Então, fazer novas amizades, romper esse muro é bem complicado, mas foi vital para mim, mudar as amizades. Foi o que começou realmente a te ajudar a ficar longe, né? Sim. Porque a Eliane estava explicando aqui, são vários tipos de dependência. Sim. Eu vou abrir aqui para vocês, o meu pai morreu aos 47 anos, desde 7 anos também bebia. Meu pai, eu acredito que não chegou a usar, né, drogas mais fortes, mas Sim. a bebida, como você disse no começo. Exato, é uma ilusão a gente achar que a bebida é uma coisa comum. Não é. É como o Márcio mesmo disse, o índice de dependência é maior no alcoolismo, muito maior. Dentro de uma clínica de recuperação, a dificuldade de tratamento é muito mais, né? Se você pensa, se fizer uma pergunta, você acha que o que é mais difícil largar, o crack, a cocaína ou o álcool? Entre todos, o índice é muito maior, é mais complicado você tratar o alcoólatra, porque você vai estar num churrasco, vai ter uma cerveja. Você vai estar numa festa, vai ter uma cerveja. Ela vai estar ali em todo momento, a todo momento presente. E há essa necessidade de treinar a mente para fazer escolhas e decidir o que é bom para você. Porque a situação, o conflito, né, a presença de alguém que vai te oferecer, alguém que vai trazer para você, às vezes vão colocar na tua mão. E você, naquele momento, ter força para dizer, não, isso eu não quero. E como que é, Eliane? Eu fico imaginando, né? Porque como é uma droga,
lista em todos os lugares, como você disse, Sim, está. sim. Às vezes a gente sai da escola, né? Eu saio da minha empresa e eu passo aquelas crianças que estariam na escola na parte da manhã, estão sentadas na rua, tomando vinho, tomando alguma coisa. Eu falo, meu Deus, o que é isso, né? E aí você é tão, às vezes eu falo que é tão maluco, porque quando às vezes a gente traz um pouco dessa realidade, desse assunto à tona, né? Porque é um assunto que às vezes fica um pouco adormecido, né? Não se fala tanto disso, às vezes dói. Então é importante a gente trazer à tona essa situação. Mas crianças estão internadas em clínicas de recuperação. Quando uma certa vez eu comentei que tinha ido até uma clínica fazer um treinamento de uma clínica de menores, me perguntaram, mas como assim menores? Menores de 18? Eu falei, não, até de 6, 7, 9 anos, usuário de droga e dependente. 6 anos, 8 anos, Eliane? Pequenininhos. E aí você fala, como começou isso? Começou dentro de casa. E aí você pode observar que por muitas vezes é comportamental, porque no ambiente em que ele vivia, o álcool era comum, o fumo era comum, em muitos casos até o uso de substância era comum na frente dos filhos, e ele aprendeu que aquilo era uma coisa natural para ele. E em muitos casos é o grupo de adolescentes em que eu preciso ser aceito, né? Por falta, às vezes, de alguns recursos internos para poder lidar com as perdas, o sofrimento e as frustrações da vida, acaba se indo por um caminho para onde eu encontro ali aquilo que talvez falta aqui dentro, né? Afeto, atenção, a aprovação, né? Às vezes não tenho isso dentro de casa, esse apoio, esse aconchego, ou eu tenho uma falta, uma deficiência de afeto, ou às vezes até tenho, mas não o afeto que eu quero. E isso distorce aquela realidade. E é onde a programação neurolinguística vem. Porque se foi um comportamento aprendido, né, em algum momento ele aprendeu a ter um comportamento de dependência, e isso a gente vê muito claro na criança. Né? A criança que chora e é atendida, ela cria um comportamento de toda vez fazer isso para ter um conforto, para ter o que ela deseja. Eliane, mas assim, pra mim, né, a gente que não entende muito do assunto, mas eu vou perguntar daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos entrar no intervalo, já voltamos com Você Pode.